Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e estamos aqui, conforme prometido, voltando às nossas lives e a pedido da nossa enquete, estamos fazendo uma série de lives sobre limpeza energética. E a primeira live de hoje é sobre por que você atrai certas situações para a sua vida. Vamos lá? Então, quem está chegando agora, eu peço que envie aviãozinho para os seus amigos, para os seus contatos. Vamos trazer mais pessoas para esse bate-papo, na verdade, né? Para a gente conversar um pouquinho, entender, né? O porquê que a gente atrai certas situações. Porque às vezes vocês não param para pensar, nossa, mas por que isso está acontecendo de novo comigo, né? Então, vamos lá, vamos desmistificar, vamos entender um pouquinho. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Adriana Spoldaro, sou terapeuta integrativa complementar e atuo como mentora de autodesenvolvimento humano aqui na cidade de Carazinho e atendo presencial e online aqui também. Então, eu trabalho como terapeuta integrativa desde 2008, então são quase aí 20 anos trabalhando com o autodesenvolvimento humano e refinando o olhar das pessoas que me procuram para ajustar, fazer limpezas, harmonizações no campo de energia. Então, dentro da minha trajetória, eu aprendi uma regra fundamental. Antes de qualquer intervenção profunda, o primeiro passo é a estabilização da energia. Então, para quem ficar aqui até o final, a gente vai fazer uma limpeza e uma harmonização lá no final. Então, fiquem comigo até o fim, que vocês vão ganhar aí à distância, gratuitamente, uma limpeza, uma harmonização e uma ativação, tá? Então, antes da gente falar sobre estabilização de energia, a gente primeiro precisa entender o que é energia. Então, a nossa energia é emoção, pensamento, sentimento. Quando a gente morre, não tem mais energia dentro do corpo, não é verdade? Então, na nossa energia, a gente tem 7 chakras principais que estão distribuídos ao longo da coluna vertebral. Cada chakra está ligado a uma glândula do corpo físico. Cada chakra tem um nível de consciência que a gente fala que é um modelo de arquétipo de a forma como ele vibra positivo e negativo. Então, os chakras, eles são como o nosso CD que a gente está fluindo, funcionando, tá vibrando naquela programação, tá? Então, os chakras, eles fluem, funcionam. Então, a função deles é atrair a energia do ambiente, alimentar a nossa energia e depois repassar de novo essa energia, tá? Então, assim, as pessoas, quando elas vêm para atendimento, elas vêm toda desestabilizada, desarmonizada. Então, antes da gente aprofundar ou fazer um autodesenvolvimento, porque a pessoa, muitas vezes, quando ela chega nesse estado crítico para atendimento, que a energia está toda bagunçada, os chakras estão todos desarmonizados, a gente precisa fazer o quê? Estabilizar a energia. Então, da mesma forma como na área da saúde, quando o paciente chega grave dentro de uma emergência, a primeira coisa é estabilizar o paciente, para depois fazer uma cirurgia. Então, assim, na terapia integrativa, a qual eu trabalho, a gente começa primeiro por uma limpeza, por uma harmonização, para depois começar a olhar para outras camadas mais profundas, desamarrar, desatar aqueles nós para que você consiga prosperar, né? Então, assim, muitas vezes no nosso dia a dia, isso não é assim, acontece com todo mundo.
A pessoa não consegue ganhar dinheiro, não consegue prosperar, não consegue ter um relacionamento saudável, tem problemas de relacionamento, tem autoestima baixa, não se dá bem com o pai, com mãe, às vezes com um amigo, enfim, com o chefe. Várias coisas estão ali, ó, bloqueando o campo de energia da pessoa. Então, isso acaba entrando em colapso, tá? Por quê? É como se fosse no computador, né? A gente ter várias abas abertas. Então, o que, que precisa ser feito? A gente precisa começar a fechar algumas abas e trabalhar o essencial. Então, a pessoa, quando vem para um primeiro atendimento, a gente precisa fazer o quê? É estabilizar a energia. Que é o que eu falo para os meus clientes e para os meus alunos. Não pensem que numa sessão de terapia, seja de reiki ou de geobiologia, de radiestesia, ou até a mandala dos dragões ou constelação, enfim, né? Você não vai resolver todos aqueles problemas que estão lá, tudo preso e emaranhado. Então a gente vai começar a estabilizar a energia e a puxar o primeiro fio, né? Puxar o fio para começar a desatar alguns nós. Então, com isso, o meu foco, quando o cliente vem ou o meu aluno, o meu foco é fazer essa estabilização e tirar a pessoa, ajudar ela a sair daquele estado crítico de travamento, porque daí tudo trava, né? Vem a expressão assim, eu faço tudo e parece que dá tudo errado na minha vida. Não é mesmo assim que acontece? Então, assim, quando tá tudo travado, precisa fazer isso para que as mudanças comecem a acontecer. Só que as mudanças, elas só vão acontecer quando você começar a ter consciência e clareza do que você quer, para onde quer. Precisa ter um motivo e um objetivo, tá? Então, hoje, eu como terapeuta integrativa e mentora de autodesenvolvimento, eu não entrego só uma terapia integrativa e holística. Eu estou entregando uma tecnologia espiritual, porque essas terapias, elas são tecnologias espirituais aonde a gente acessa níveis de consciência, uma inteligência espiritual que vai além do que a gente vê. Então, as quais eu trabalho, que é a geobiologia, os arcturianos, né? Quem me conhece já aí há algum tempo, quem não me conhece, né? Entra aí no feed, dá uma olhadinha. Constelação familiar, eu trabalho com muita coisa, né? Mas aí quando a pessoa vem para atendimento, é um atendimento personalizado. Por quê? Porque a pessoa vem nesse estado crítico e eu daí, através da conversa terapêutica, a gente vai alinhando o que seria melhor para a pessoa. Por isso que eu sempre digo assim, me fale um pouquinho, né, do que tu tá passando, para eu ver e ajustar qual seria melhor, qual a técnica, qual a tecnologia melhor para o teu caso, tá? Então, assim, quando a gente daí ativa essas tecnologias no sistema energético sutil, na energia da pessoa, a gente começa a fazer uma atualização de software, né? A mesma coisa quando a gente tem um telefone antigo e faz aquelas atualizações e acaba travando o telefone, não é mesmo? Por quê? Porque a atualização que vem, ela é muito maior e não comporta aquele software que está rodando de uma forma mais antiga, né? Vamos pegar aqui o exemplo dos computadores, dos telefones celulares. Energeticamente, paralelo a isso, funciona da mesma coisa. Então, acaba dando falha na rede, acaba dando interferência, ruído. Então, assim, quando a gente faz esses atendimentos, a gente faz essa estabilização da energia, vamos estabilizar, vamos limpar as interferências energéticas e com o tempo a gente vai instalando novas energias para que a pessoa consiga ser leve, né? Consiga, esse software atualizado precisa rodar com leveza. Então, dentro da área da terapia integrativa, eu trato os meus clientes, os meus alunos com um profundo respeito pela energia, porque eu sou uma alma humana tocando em outra alma humana. Então, assim, da mesma forma como um profissional da saúde cuida de um paciente grave que está lá com os seus sinais vitais desestabilizados,
né? E então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Então, vamos falar lá por que então que você atrai certas situações na sua vida, que esse é o tema da nossa live, né? Então, primeiro comecei um pouquinho com o que é energia. Então, a gente precisa olhar para a raiz de tudo, porque a gente não é só um ser humano com uma energia dentro desse corpo que está ali, que está vibrando, né? Mas essa energia, ela carrega memórias que estão no nosso consciente e no nosso inconsciente. E o que está rodando e o que atrapalha, digamos assim, é o que está no nosso inconsciente. Então, é como se tu estivesse andando de carro com o freio de mão puxado. Então, o nosso campo energético, ele vai atuar como um imã, atraindo aquelas situações. Por quê? Porque está vibrando negativo, então vai atrair situações, pessoas negativas para validar aquele sistema de crenças, aquele software que está rodando, tá? E não como um filtro. Então eu sempre gosto de trazer aqui esse desenho, não sei se dá para vocês ver, eu desenhei agora, aqui ó, desenhei um iceberg, deixa eu botar mais pertinho aqui. Então aqui eu cortei, né? Então esse iceberg ele tá no fundo do mar. Então aqui a parte de cima do iceberg é o que a gente vê. A gente olha o iceberg e diz assim, nossa, mas é pequeno esse iceberg, né? Mas não é. Ele está debaixo da água. Então, se ele está debaixo da água, olha só como ele é profundo dentro do mar. Então, assim, isso funciona também com o nosso consciente e inconsciente. A parte aqui de cima é o nosso consciente. A parte de baixo é o nosso inconsciente. Então, aqui, esse aqui é o nosso sistema de bancos, o sistema de dados, né, central. A gente está aqui, está armazenado tudo aqui, consciente e inconsciente. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo escolhas saudáveis, mas é uma ilusão, porque quem está fazendo a escolha é o nosso inconsciente. Por quê? Porque 95% das nossas ações e atrações vêm desse inconsciente, de tudo que está aqui dentro. Então, assim, se a gente tem isso na nossa energia, ali tudo guardado, gravado, ali vem do quê? Vem da nossa história, memória familiar, vem de vidas passadas, vem de situações lá de dentro da barriga da mamãe, da nossa infância, da nossa adolescência. Então fica tudo guardado, a gente vai guardando. E o que acontece? Ele vai reproduzindo isso. Então, muitas vezes, as coisas acontecem, né? Vamos pegar ali o exemplo de relacionamentos ruins, né? A pessoa às vezes tem dedo podre. Ah, eu só tenho dedo podre para relacionamento. Ah, eu só tenho dedo podre. Eu vi essa semana uma pessoa me falando assim: nossa, eu só atraio amigas que me prejudicam, que me levam para o mau caminho. Uma cliente me falou assim. Por quê? Por causa disso. Porque tem esse software rodando, o nosso inconsciente rodando, então ele vai atrair situações para validar aquilo que a gente já tem dentro de nós. Por isso que eu digo, nunca é sobre o outro. O outro está como um espelho nos mostrando aquilo que a gente precisa mudar em nós. Então ele vai reproduzindo. Então, nessa reprodução vem para confirmar, validar aquelas crenças. Ah, porque realmente, né, eu só atraio homem ruim. Ah, porque realmente eu não sou merecedora. Ah, não, porque realmente tudo é difícil na vida, tudo é muito pesado. Então, isso são crenças que fazem o quê? Que limitam, que nos impedem de seguir adiante. Então, por que isso acontece? Porque a gente não tem permissão. Porque está aqui a falta de permissão, são coisas que travam no nosso inconsciente. Então, como mudar tudo isso? Né? A geobiologia alquímica, a radiestesia, a mandala dos dragões e todas essas tecnologias espirituais ajudam a trazer, a ficar as coisas mais claras, trazer à tona para o consciente,
Para quê? Para que você tenha, veja o que está acontecendo, ter uma nova postura, para que você consiga se permitir fazer ações diferentes, tá? Então, assim, o nosso inconsciente é como se fosse uma antena de Wi-Fi que tá lá, que tá ligado 24 horas por dia. Tá lá emitindo o sinal negativo. Por quê? Porque ele vem para validar. Então, por que a gente atrai certas situações na nossa vida que, no mínimo, né, na grande maioria das vezes, não dá certo? Por quê? Porque tá tudo relacionado aqui ao inconsciente. Então, e isso vai se repetindo, repetindo, até que uma hora tu diz assim, não, para lá, só um pouquinho, mas de novo. Aí a coisa tem que se repetir, por quê? Para que tu veja, para que tu perceba. Então, o que está acontecendo? E o que está acontecendo é um padrão que se repete. Às vezes, esse padrão, ele é familiar, né? Por exemplo, padrões ruins, relacionamento ruim. Se você for olhar para o teu sistema familiar, todas as mulheres foram abusadas por homens, sei lá, homens narcisistas, vingadores, ou mulheres também, né? Aqui vale para os dois lados, não vamos só tirar pedra nos homens, né? Vale para os dois lados. Então, é um padrão que se repete. Então, quando você é um descendente e você está num processo de autodesenvolvimento humano, que você está buscando se melhorar, se tornar uma pessoa melhor, você começa a parar e a questionar, né? De novo isso acontecendo, mas por que isso acontece? Como pode mudar, como pode melhorar mais? Então você começa a detectar, ligar aquela antena, um sinal de alerta e dizer, opa, né? O que está acontecendo? E é aí que você se move para buscar ajuda, né? Através das tecnologias espirituais. Então, assim, como mudar tudo isso? É através da percepção, da decisão de decidir querer mudar e a ação, né? E muitas vezes as coisas não fluem, não dão tão certo, por quê? Porque não tem um apoio terapêutico para sair do lugar de estagnação aonde a pessoa está. Então, quando essa ajuda acontece, esse apoio através das tecnologias espirituais, a gente começa a limpar esses bugs, esses cachos ocultos que estão ali, que estão aonde? Aqui no inconsciente. Quando começa a limpar, vai ficando mais claro, né? Então vai subindo para o consciente, tu vai percebendo, vai ficando mais claro, e aí é instalado um novo protocolo, fazendo um novo download de uma energia, de uma nova frequência, que muitas vezes a gente utiliza quando a pessoa vem para atendimento de geobiologia, né, dessas limpezas e harmonizações, a frequência da pessoa, que a gente faz a verificação da frequência, ela tá lá embaixo, ela tá vibrando numa frequência de 2, de 10 boves, e já no final da sessão já subiu para 2.000, 3.000 boves. Então, o que acontece, né? A pessoa foi limpo, foi trazido um pouco de clareza do porquê que está acontecendo aquilo ali na vida dela, né? Mas ao mesmo tempo, porque a geobiologia, a gente não como é que eu posso dizer? A gente não interfere no livre-arbítrio, né? A gente faz a limpeza, o diagnóstico energético sutil, é instalado esse novo download dessa frequência espiritual, mas também a pessoa tem que mudar a postura, né? Se não muda a postura e a ação, volta tudo de novo, ou até pior, né? Porque é como se, por exemplo, agora me veio um exemplo assim, você foi lá, limpou, passou os antivírus, né? Mas a pessoa ainda insiste em entrar em sites que não são confiáveis, né? Então vai pegar vírus de novo. Então, por que ela não mudou a postura dela? Então, o que acontece é que a gente
faz essas limpezas, essas harmonizações, essas ativações, mas a pessoa também precisa mudar a postura no seu dia a dia. Trazendo um pouco aqui mais para o lado da ciência, que eu não estou trazendo isso aqui do nada, né? Existem estudos que já falam sobre isso. Tem o Freud, todo mundo conhece o Freud. Ele dizia assim, que a nossa mente é dividida em 3 instâncias, que é o id, o superego e o ego. O id é o nosso lado instintivo, é a criança que quer tudo agora. Sabe a criança que não pode esperar, quer tudo agora? Então, no campo energético é onde moram os nossos desejos mais primários. Tá tudo aqui, debaixo da água, aqui no iceberg. Então, o superego é o nosso juiz interno. São as regras da sociedade, o que pode, o que não pode, que a gente aprendeu com a sociedade, isso é errado, né? E aqui que nascem as nossas crenças limitantes. Porque tu não pode fazer isso, porque é feio. Não pode porque o teu pai e a tua mãe não faziam, então tu também não pode. Então tudo isso fala de falta de permissão. E o ego é o mediador. É a parte consciente que tenta equilibrar tudo isso para que a pessoa consiga viver no mundo real. Então, o que acontece, né? Quando existe um conflito tudo dentro ali, isso acaba entrando em pane, dá curto-circuito. Já o Jung, o Carl Jung, ele foi aluno do Freud. Então, ele foi um pouco mais além. Enquanto Freud focava na origem dos traumas, o Jung trouxe o conceito do quê? Do inconsciente coletivo, da sombra e do self. Então, o que é o inconsciente coletivo? O Jung ele diz assim que todos nós estamos conectados por uma rede, né? Por uma grande teia. Então, à medida que a gente vai interagindo com as outras pessoas, a gente vai se conectando. Tá tudo conectado, tá? A sombra é aquilo que a gente esconde de nós mesmos. O que acontece? Tá aqui a nossa sombra, né? Aqui para baixo. E o self, que é o nosso eu superior, o centro do nosso ser, a nossa essência divina. Então, tudo precisa estar alinhado. Quando não está alinhado, vai dar pane, vai dar interferência, vai dar curto-circuito. Então, essas tecnologias espirituais, elas fazem o quê? Elas vão limpar, harmonizar, estabilizar a energia da pessoa e fazer um novo download, uma energia nova, fazendo uma atualização do sistema. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Vão perguntando aí nos comentários, tá, pessoal? Por que a estabilização é a chave, tá? Porque a pessoa, quando ela vem para o atendimento, ela tá em colapso, tá toda bugada. Sabe o telefone quando colapsou, bugou, o computador bugou? Tá colapsada. Então, ela tá no modo sobrevivência. Eu estou sobrevivendo, eu não estou vivendo. Tudo é pesado demais. Então, o que vai atrair? Situações para validar. Eu tô cansada do meu trabalho. Pois vai lá trabalhar. Hoje parece que ia ser um dia bom. Parece que o dia ficou muito mais agitado. Outra situação de colapso energético. A pessoa tem muitos medos. Desenvolve medos, escassez de relacionamento, escassez de dinheiro, enfim, cada pessoa vai reagir de uma forma, tá? Então, assim, não adianta somente a gente dar ordens, né? Fazer afirmações positivas, pensamentos positivos. É bom, ajuda, mas a gente precisa mexer no inconsciente, aqui embaixo, né? Fazer essa nova reprogramação aqui embaixo, para que comece a trabalhar de uma forma diferente. É como se fosse assim, um exemplo, tá? O nosso consciente é o capitão do navio e o inconsciente
é o motor do navio. Então, o capitão vai gritar para o navio assim: navio, vá para o norte. O norte representa a prosperidade. Ah, eu quero ir para a prosperidade, né? Vou para lá. Vou fazer mantra, vou fazer pensamento positivo, mas o motor, que é o inconsciente, ele está programado na escassez, de que não sou boa o suficiente, que não sou merecedora, porque não vai dar certo. Então, o navio, ele vai mudar a rota. Ele não vai mudar a rota, né? Então, o meu trabalho com essas tecnologias espirituais é entrar dentro da casa de máquinas, é acessar aqui dentro, é acessar aqui o inconsciente e começar a fazer essas limpezas e ajustar esse motor, né? Muitas vezes o motor, ele tá cansado e tá trabalhando só daquela forma, né? Então, a gente precisa fazer uma limpeza, precisa muitas vezes reajustar a rota para que as coisas comecem a andar mais livremente, mais leve, para ter uma vida mais leve. Mas muitas vezes o que acontece é um processo, é aquilo que eu disse no início. Para buscar uma vida mais leve, ser mais plena, a gente realmente precisa olhar para nós mesmos. A gente precisa olhar para dentro do nosso ser, para o nosso inconsciente, olhar para as nossas sombras, porque é muito fácil olhar para o lado bom, né? Eu gosto disso. Você entende? Só olhar para o lado bom. Então, de alguma forma, você está se autoiludindo, porque tu só olha para o lado bom, tu não está olhando realmente para a dor, não está olhando realmente para aquilo que aperta o teu sapato, porque a ferida, a gente só cura ela quando a gente toma a decisão de curar ela. Não, agora eu quero olhar para essa ferida, quero curar, quero estancar essa dor, estancar esse sangue, né, que tá ali, que tá vibrando, sangue emocional, essa energia emocional, né? Porque quando a dor, a ferida emocional, tô falando aqui, né, ela tá muito aberta, de novo, não tem como tu aprofundar, fazer a pessoa olhar, sei lá, para pai, para mãe, para marido, enfim, né? Tá latente aquela ferida. Então precisa de novo estabilizar a energia da pessoa, começar a estancar esses vazamentos, reconstituir toda essa rede energética para que a pessoa consiga ficar mais inteira para ela dar conta do próximo passo. Tá fazendo sentido para vocês? Hein, pessoal? Sim ou não? Tá ficando claro? Então, por que a gente atrai certas situações na nossa vida? Por causa disso. Porque a gente está rodando numa frequência de negatividade. De que o que está vibrando? Do nosso inconsciente. É o inconsciente que atrai situações que vêm para validar, para confirmar aquela crença que você tem. Então, quanto mais você continuar nessa vibração, mais situações você vai atrair para validar. O grande pulo do gato é parar e perceber, nossa, mas de novo isso acontecendo na minha vida? Como pode mudar, como pode melhorar mais? Através das tecnologias espirituais, as terapias, né? Que a gente consegue fazer essas limpezas, essas harmonizações e essas ativações. E hoje, quem ficar até o final da live, que eu acho que a gente já tá indo pro final, deixa eu ver que horas são, quase 9, a gente vai conseguir fazer uma limpeza e uma ativação ao vivo aqui com vocês. Dúvidas, pessoal? Tem alguma dúvida? Ficou claro ou não? Sim ou não? Então, tudo isso vem da onde? Vem dessas memórias, memórias de vidas passadas, vem de memórias do nosso sistema familiar e isso acaba afetando a nossa energia. Mas os meus pais, os meus ancestrais são culpados disso? Não, não existem culpados. Existem pessoas responsáveis por si mesmo,
né? Então, quando você começa a ter essas grandes sacadas, esses insights, você começa a dizer, não, na minha vida eu quero fazer diferente, isso acaba em mim, eu quero mudar isso, né? Então, o como mudar, aí é onde entra essas tecnologias, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer uma ativação e uma limpeza. Então, essa ativação, essa limpeza, a gente vai fazer um escaneamento da energia de como vocês estão e vamos fazer um reset. Vamos limpar, tá? Então, vou pedir que vocês fechem os olhos, aí onde vocês estão sentados, aí na casa de vocês, seja na cadeira, no sofá, na cama, tá? Então, sentem confortavelmente. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Respirem fundo. Fechem os olhos, coloquem as mãos de vocês em cima do colo, da perna de vocês, muito confortável. Fiquem bem confortável onde vocês estão. Solta toda a tensão, solta todo assim a pressão, relaxa a musculatura. Vão relaxando. Respira fundo. Sinta o peso do seu corpo aí onde vocês estão sentados. Isso. E agora imaginem que vocês estão saindo do modo sobrevivência. Estão lá, né? Tá? O botão ligado, modo sobrevivência. Então se imagine vocês apertando um botão que desliga esse modo sobrevivência. Isso mesmo. Se imaginem desligando. Isso. E agora a gente vai começar a estabilizar o sinal de vocês. Então eu vou pedir para que vocês imaginem uma luz azul clara. Isso. Essa luz, ela vai descendo desde o topo da cabeça de vocês e vai envolvendo. Então, envolve a cabeça, a garganta, todo o corpo. Essa luz azul clara. Como se fosse um scanner. Tá escaneando. Ela vem assim, azul, vem descendo, vem envolvendo todo o campo de energia de vocês e vem fazendo um escaneamento. Isso. Como se fosse uma ressonância magnética. Até a ponta dos pés. Isso. Imagina essa luz com os olhos fechados, passando pelo seu corpo. E comecem a perceber mentalmente aonde vocês sentem que tem um nó, que tem um peso, que tem uma pressão. Isso. Pode ser nos pés, nas pernas, no abdômen. Percebam, simplesmente observa. Ah, passou a luz azul, tô sentindo um ponto de tensão no meu estômago. Isso, vai lá. Isso. Isso que você está sentindo é o registro físico do seu inconsciente, mostrando qual é o local aonde o seu sistema energético sutil está travado. Apenas sinta e perceba. Isso. Sempre respirando. Ainda envolvidas por essa luz azul clara. Isso. Vão verificando se tem mais algum lugar no corpo de vocês que tem esse nó energético. E quem está chegando agora, fecha os olhos, estamos fazendo uma meditação. Isso. E agora,
eu vou pedir que vocês visualizem que no centro do peito de vocês tem um outro botão, é um botão luminoso, um botão bem grande, ou uma chave, como se tivesse uma fechadura. Veja o que fica melhor para vocês visualizar. Ah, Cláudia, eu visualizei outra coisa, não tem problema, tá? Então, esse botão é o comando central do seu sistema operacional energético. Então, no seu inconsciente existe uma gravação antiga dizendo que a vida precisa ser pesada, ou que é difícil, ou que não sou merecedora. Procure perceber o que faz sentido para vocês, o que vem da alma de vocês que trava vocês. Isso está vindo do seu inconsciente. É essa gravação. Isso. E agora, vocês mesmos, com a autoridade de que quem quer um novo destino, vocês querem mudar isso, tá? Então, nós vamos dar um comando de atualização. Então, falem junto comigo ou repitam internamente a seguinte frase: eu autorizo a atualização do meu sistema. Isso. Eu desligo agora o modo de sobrevivência. Eu me permito ligar o modo de presença e de leveza a partir de agora na minha vida. Isso. Mais uma vez, e vocês podem até dizer o nome de vocês, autorizo a atualização do meu sistema. Eu desligo agora o modo sobrevivência. E ligo o modo de presença e leveza. Ou melhor, eu me permito ligar o modo de presença e de leveza na minha vida a partir de agora. E sintam, vão sentindo, sintam o corpo de vocês, sintam que a frequência está mudando. Isso, sintam. Vamos repetir mais uma vez. Decretar mais uma vez isso. Eu autorizo a atualização do meu sistema. Eu desligo agora o modo de sobrevivência. Eu me permito ligar o modo de presença e de leveza a partir de agora na minha vida. Isso. Vão sentindo o campo de energia de vocês. E à medida que vocês vão sentindo essa nova frequência, vocês imaginem que essa azul, a luz agora, se torna dourada e ela vai preenchendo todo o espaço ao redor de vocês. Vocês estão inseridos dentro dessa grande bolha dourada. É como se ela criasse um escudo transparente e vocês totalmente envolvidas, protegidas. Façam forte concentração nessa imagem. Isso.
Sintam essa nova frequência dentro de vocês se estabilizando. Respirem fundo. O que antes era ruído, agora é silêncio. Escutem o silêncio interior dentro de vocês. O que era peso, agora é espaço. Guarde essa sensação. Esse é o seu estado original, sem os vírus e os ruídos externos. Sintam esse poder da presença do eu superior de vocês. Respirem fundo mais uma vez. Sintam essa estabilidade que acabamos de criar. Esse é o seu estado natural. E é a partir daqui, do centro do peito, que toda transformação começa. Então, respirem fundo, mais uma vez, e comecem a sentir o corpo de vocês movimentando lentamente, podendo se espreguiçar, se espichar, abrir os olhos. Isso. Quem tá voltando aí me diz oi, dizendo que voltou, que tá bem. Quem quiser compartilhar aí como é que tá se sentindo agora, eu agradeço, vou ficar imensamente feliz de ouvir vocês. Tem alguém aí? Oi! Como que vocês estão? Ah, tá aparecendo. Que bom! Estão bem? Como estão se sentindo? Ah, que bom! Show de bola! Muito bom, muito bom! Então, olha só, hoje a gente fez esse escaneamento do sistema de vocês. E vocês entenderam um pouquinho, né? Dei aqui uma pequena explanação, porque não tem como a gente aprofundar muito. Ai, que bom, Mônia. Muito bom, fico feliz em saber. Ah, muito bom. Então a gente fez esse escaneamento hoje, a gente entendeu um pouquinho, né? Por que que a gente atrai certas situações na nossa vida. Então hoje vocês estabilizaram o sinal de vocês para que vocês consigam voltar, respirar, né? Com mais leveza, entrar aí final de semana, né? Hoje é quinta-feira. Mas para vocês entender até, vocês conseguiram perceber onde tem esse travamento aí, em qual parte do corpo vocês gostariam de compartilhar? Acho que a gente tem mais um tempinho aqui. Queria ouvir de vocês. Alguém sentiu? Sim ou não? Então, procurem perceber como que vai ser a semana de vocês. A gente vai continuar a semana que vem
a live, é outro bate-papo, né? Esse mês, até final de abril, a gente vai estar falando sobre as limpezas energéticas. Então, hoje foi esse tema, né? Por que a gente atrai certas situações para a nossa vida. E semana que vem a gente vai falar sobre os invasores reais. Quinta-feira, às 20 horas e 20 minutos, estaremos aqui fazendo esse bate-papo e no final vamos fazer uma ativação, fazer um novo download aí. Mas a gente vai estar falando sobre implantes e chips espirituais, que é o que tá ali no nosso inconsciente. Tá tudo aqui também, tá? E eles muitas vezes estão ali para nos atrapalhar, nos impedir de seguir. Eles não deixam a gente se permitir fluir, tá bom? Então, mês de abril é o mês do desbloqueio energético profundo, e então a gente vai olhar para esses invasores reais semana que vem e espero todos vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem me enviar aí no direct, ou quem tem meu WhatsApp, aí pode me chamar no WhatsApp que a gente pode estar conversando também, certo? Tem agenda aberta, quem quiser marcar uma limpeza, uma harmonização para começar a movimentar, né, esse software aí, limpar e harmonizar e fazer o ancoramento, né, fazer um novo download aí dessa energia espiritual, dessa tecnologia espiritual. Gratidão imensa, pessoal. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo e se permitindo, se deem parabéns que vocês se permitiram estar aqui, né, para olhar para a vida de vocês de uma forma diferente, né? Hoje eu emprestei os meus óculos para vocês olharem para a vida de vocês. Então, até semana que vem, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Vou deixar a live gravada aqui, aí vocês podem compartilhar aí com os amigos de vocês. Gratidão imensa. Uma boa noite. Tchau, tchau.